Olá, amigos. Sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre o cúmulo do absurdo. Aliás, me ocorreu agora esse tema, embora há muito tempo eu tenha observado, aliás, desde a minha mais tenra idade, digamos assim, como nós estamos cercados de cúmulos do absurdo. Você que está me vendo e ouvindo, com certeza deve ter assistido, boquiaberto, pasmo, uma série de cúmulos do absurdo que acontecem nesse país. Em todas as áreas, em todas as esferas, em todos os rincões, de norte a sul, de leste a oeste, estamos rodeados, ilhados pelo cúmulo do absurdo. A expressão mais acertada é sitiados pelo cúmulo do absurdo. Então, eu vou citar alguns, não quero ser cansativo. O cúmulo do absurdo é, por exemplo, um advogado de defesa de um indivíduo que matou alguém usando uma faca ou um revólver, tentar culpar o vendedor da faca ou do revólver pelo crime que o seu cliente cometeu. O vendedor da faca, todos sabem que nem precisa necessariamente um vendedor, né? Nos supermercados tem facas embaladas de todos os tipos e tamanhos, formas e qualidades, que a pessoa pode fazer um self-service, digamos assim, pegar a faca, botar no carrinho ou na cestinha, passar no caixa e pagar. O vendedor do revólver, ou de qualquer outro tipo de arma de fogo, obviamente tem que seguir critérios rigorosos estabelecidos por lei e orientados por normativas da Polícia Federal. E, obviamente, todo vendedor de armas em lojas estabelecidas, obviamente, segue rigorosamente essas regras. Certifica-se que o seu cliente tem porte de arma, tem licença para usar arma, que este porte ou essa licença estão em dia e, obviamente, exige outros documentos fixados em lei e fica com as cópias desses documentos para a sua segurança e também prestação de contas aos órgãos competentes, sobretudo a Polícia Federal e eventualmente até as Forças Armadas, sob pena de perder o emprego por justa causa e da empresa ali que ele trabalha, da loja, ter que ser fechada, de se fechar o estabelecimento. Então, o cúmulo do absurdo também é quando o indivíduo adulto maior de 18 anos, como a lei também determina, compra fogos de artifício com todas as orientações de segurança na embalagem, aí ele usa inadvertidamente esse artefato ou esses artefatos dentro de um ambiente fechado, provoca a morte de outras pessoas ou coloca em risco a vida de outras pessoas e a própria vida, e daí na hora que ele está sendo julgado, ele tenta imputar a responsabilidade ao vendedor da loja de fogos. Isso é o cúmulo do absurdo. E o cúmulo do absurdo também é o advogado de defesa usar esse tipo de tese primária, sem qualquer respaldo intelectual, sem qualquer respaldo lógico, sem qualquer respaldo científico, sem qualquer respaldo jurídico. É uma tese ingênua, é uma tese, é uma tese patética até. E o cúmulo do absurdo é esse advogado se irritar quando o vendedor da loja, chamado a depor como testemunha, afirma peremptoriamente que deu as orientações para o comprador e nem precisava
É óbvio que nem precisava, ele está vendendo para um adulto. O adulto que compra artefatos, fogos de artifício, ele sabe, teoricamente, ou deveria saber como usar, onde usar e quando usar, em que circunstâncias usar. Agora, se ele entra dentro de um estabelecimento e se permite que outrem solte esses fogos, e se houve algum dano a alguém, dano material ou físico, com resultados desastrosos, pessoas mortas, pessoas aleijadas, é lógico que ele tem parcela de culpa nisso. Não necessariamente porque comprou, mas a partir do momento que ele adquiriu aquele produto, independente dele ter sido orientado ou não pelo vendedor, ele deveria ter lido a embalagem e se certificado que aquilo não é adequado para se soltar, se acender em ambiente fechado. É uma questão de lógica, é uma coisa óbvia, uma coisa chega a ser ululante de tão óbvio que é. Então, o cúmulo do absurdo é esse indivíduo e o seu advogado argumentarem que ele não sabia. Aliás, porque está na lei que ninguém pode alegar ignorância para tentar se safar da sua responsabilidade criminal quando causar prejuízo a outrem ou a si mesmo, seja esse qualquer tipo de prejuízo, físico ou material. O cúmulo do absurdo, seguindo o mesmo raciocínio, seria esse advogado. Acredito que se ele tiver algum cliente que atropelou e matou ou aleijou alguém, e se ele estivesse defendendo o atropelador, ele iria dizer que se esse atropelador estivesse sóbrio, mas atropelou por imperícia, por excesso de velocidade, trafegando por uma rua que o limite era 60 e o cara passou a 80 e matou alguém ou aleijou, ele iria culpar o vendedor do veículo. Fosse esse uma pessoa física, um particular, ou fosse uma loja, uma concessionária de veículos novos ou usados. Seguindo esse mesmo raciocínio, esse advogado de defesa, que tenta culpar o vendedor da loja de facas, da loja de revólver, da loja de fogos de artifício, pelo crime que o seu cliente cometeu, ele iria culpar, como eu já disse, o vendedor dessa loja, no caso do seu cliente estar sóbrio. E, eventualmente, no caso do seu cliente ter ingerido álcool, bebida alcoólica, vinho, uísque, cerveja em excesso, antes de dirigir, ele iria culpar o garçom, o barman, o dono do supermercado que vendeu a cerveja, o uísque ou o vinho para o cara. Quer dizer, é um festival de cúmulos do absurdo, que todos se conectam, se vocês perceberam, segue a mesma linha de raciocínio. E o cúmulo do absurdo, que ainda não aconteceu, mas é muito provável que aconteça, vendo as decisões que alguns juízes tomam em circunstâncias parecidas, é que esse indivíduo, o que causou, ou que participou do crime propriamente dito, seja inocentado e que seja culpado o vendedor em qualquer circunstância. Pelo menos é essa percepção que infelizmente eu tenho agora da justiça brasileira. Eu espero estar enganado neste caso, tá certo? Mas haverão outros vídeos apontando outros cúmulos do absurdo sob outra ótica, em outras circunstâncias. Vale a pena esperar, tá bom? Um grande abraço a todos. Até mais.